Eu vou contar quando eu descobri que a gente pode ganhar dinheiro sem ser humilhado. Eu era adolescente, eu trabalhava num caixa de mercado, foi um emprego que o meu pai conseguiu para mim. E era um lugar assim que a gente ganhava muito mal, não ganhava nem um salário mínimo direito, trabalhava finais de semana, feriado sem ganhar hora extra. E se faltasse no caixa, descontava e a gente não tinha o direito à quebra de caixa. Eu nem sabia que quem trabalhava em caixa tinha direito a esse valor extra. E aí eu ficava indignada com aquilo, né? Mas foi meu pai que queria o emprego. Minha família não era uma família pobre, não era rica, mas também não era pobre de falar que a gente tinha que trabalhar para ajudar em casa. Não era bem assim. Mas também meus pais não tinham condições de ficar dando as coisas pra gente, né? Roupa, maquiagens, viagens, isso aí era a gente que tinha que se virar. E aí meu pai, ele achava que estava de boa aquele mercado, mas tinha uma coisa em mim que me deixava indignada. E foi bem quando eu comecei a fazer faculdade de História. E aí na faculdade, e esse trabalho começou a me prejudicar. Quase que eu reprovei, se não fosse a ajuda das minhas amigas, eu teria reprovado aquele semestre. E aí, diante de tudo isso, aconteceu um episódio que para mim foi a gota d'água. Além de todas essas situações, a gente que estava no caixa era responsável pelos freezers de refrigerante e cerveja. Agora eu te pergunto, como que eu ia ter poder sobre o freezer se eu estava de costas para ele e eu tinha que ficar focada em atender os clientes? E aí, um belo dia, alguém roubou as cervejas. E aí, eu fui chamada a assinar uma notinha para poder pagar isso. Eu falei assim, não, aí chegou um limite. Todo o resto eu fui engolindo, eu fui aceitando. Agora, trabalhar para pagar cerveja dos outros, não. Eu coloquei um limite e saí desse lugar. E meu pai ficou muito chateado. Ele ficou assim revoltadíssimo comigo e tudo mais. E aí um dia eu fui pedir dinheiro para ele, ele falou assim, olha, se você trabalhasse no mercado, você teria seu próprio dinheiro. E eu, putz, né? Putz grila. E eu agradeço muito ele ter feito isso. Por quê? Como eu estava fazendo faculdade de História, né, era licenciatura e era para ser professora, o que eu fiz? Peguei uma plaquinha, escrevi aula particular e preguei na porta de casa. E aos pouquinhos a minha turminha foi enchendo. Né, que eram essas aulinhas, né, pra gente ajudar as crianças a fazer dever de casa, a estudar para a prova, porque muitas vezes os pais não têm paciência, não têm tempo, então eu fazia esse papel. E aí, para minha surpresa, eu comecei a ganhar uma graninha ali. E eu fui vendo o dinheirinho entrando, e mesmo não trabalhando no mês de julho, que era das férias, eu ainda conseguia ter um lucro melhor do que trabalhando nesse lugar. E aí foi a partir daí que eu comecei a expandir minha mente e pensar, cara, a gente não precisa de humilhação por causa de pouco dinheiro, não. Às vezes a gente precisa ter uma criatividade, ter uma coragem, se expor. Aí sim. E foi uma história que valeu muito a pena. E se você é uma pessoa que precisa explorar um pouco mais essa sua coragem, essa sua criatividade, está travada, eu recomendo que você faça uma consultoria de vida com o tarô comigo. Você pode me chamar lá no chat ou olhar no link da bio para que você entenda melhor como que funciona.